Liturgia. Você que me escuta nesse momento, sendo evangélico, geralmente de linha pentecostal, pode não estar familiarizado com o termo liturgia. Mesmo assim, eu te garanto, você segue uma liturgia. A grosso modo, liturgia é a ordem das coisas nos cultos, nas reuniões. Vamos ilustrar com exemplo. Na congregação onde cresci, a liturgia, ou melhor dizendo, a ordem dos elementos de como acontecia o culto, eram: todos já sentados são convocados a ficarem de pé, feita uma oração de início, alguém cantava junto com os irmãos já sentados nos bancos 3 canções da chamada harpa cristã, inário oficial da Assembleia de Deus. Após isso, faziam a leitura de um trecho bíblico seguido de uma oração e após isso era aberta a oportunidade para pessoas da membresia cantarem. Os grupos de jovens, senhoras, senhores, em forma de coral, sem muita formalidade vocal, geralmente intercalados com um dos obreiros dando uma palavra, um tipo de mini-sermão de no máximo 5 minutos. Enquanto alguém cantava, as ofertas e dízimos eram arrecadados e, após isso, um dos obreiros orava e então vinha o pastor local pregar o sermão da noite. No final, o sermão era quase sempre seguido da chamada ida até o altar, ou à frente do púlpito, para que o pregador orasse por quem estava enfermo, com dificuldades financeiras ou para aceitar Jesus quem não fosse ali então evangélico. Após isso, eram dados avisos para a semana e com uma oração todos eram despedidos, finalizando mais um culto. Alguns desses elementos podem mudar de região para região, como iniciar com oração ou com louvor acompanhado de palmas ou sem palmas, mas esta é a liturgia, ou ordem dos cultos em várias denominações evangélicas. Sei que após entender a definição do que é liturgia, fica o questionamento. Irmão, entendi o que é liturgia. Algum problema quanto a ela? Eu considero que não, até que ela se torne um fim em si. Como assim? Já presenciei quem não aceitando a modificação da ordem desses elementos de culto ou retirada de alguns deles, desse vexame ao procurar denunciar, remover, trocar pastores, porque segundo esses irmãos, Deus não iria requerer um culto diferente. E aqui, infelizmente, para um irmão assim, eu irei te chocar ainda mais ao dizer: a liturgia, a ordem de como o culto, a reunião acontece, não é bíblica. Sim, só puxe pela lembrança e pelas páginas das Escrituras e você percebe que a ordem das coisas que se fazem em uma reunião não tem peso para o Senhor ou para oficializar aquilo como um culto. Sei que há quem tente enxergar, por exemplo, 1 Coríntios 11 como uma liturgia, uma forma de Paulo ensinar como se daria o passo a passo de um culto. Mas não, ali há apenas orientações para organizar o chamado partir do pão juntos, pois as atitudes egoístas de alguns descaracterizaram aquele momento que deveria ser de comunhão, de todos comerem iguais, como marca de todos serem irmãos no sangue que os resgatou. Falando livremente para você, irmão, não temos nas Escrituras ordem para reunir em dia específico, em hora específica. Não tem manual nem carta dizendo como é para se fazer um culto ou passo a passo. O que temos é ordem para sempre termos contato, ensinando uns aos outros, promovendo assim a comunhão, o ter em comum o máximo possível. É assim que a exortação, o consolo, a edificação são promovidos. Sei que há quem cite Hebreus 10, 25 sobre o não deixar de congregar para justificar a carga exaustiva semanal de reuniões no templo. E sobre esse versículo de Hebreus, temos até um vídeo específico falando sobre isso, de que o congregar citado não é sobre as reuniões da congregação. Confira na descrição, nos cards aqui passando em cima e no quadro final aqui do minicast. Bem, é isso, meus irmãos. Seja uma reunião de garagem regada a refrigerante, com violão, com ou sem palmas, ou na formalidade de um templo abobadado, desde que vocês promovam edificação, mútuo aprendizado, crescimento na fé e com isso fazendo mais pessoas conhecerem a Cristo, não vejo como prejuízo tal vivência, tal convivência. Mas não transforme a liturgia, o passo a passo da reunião, em uma forma de ídolo, como se fosse uma régua imutável, né, e que você vai acabar caindo em fundamentalismos e que não traz edificação
e crescimento nenhum. Só promove exclusão e distanciamento de laços fraternos que construímos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui seu irmão na fé, David Brito. Até um próximo minicast aqui na Escola de Bereia. Graça e paz.